Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo trazer as últimas novidades do nosso gigante da colina e temos muitas notícias no vídeo de hoje, principalmente relacionadas a contratações, a novos reforços no Vasco da Gama. Tivemos uma tarde de sábado aí muito agitada, vamos falar sobre isso, falar sobre o retorno do Dedé. Novamente o nome do jogador volta a ser comentado nos bastidores de São Januário. 4 clubes estariam interessados na contratação do jogador e um deles seria o Vasco da Gama. A gente, é claro, vai falar sobre isso no vídeo de hoje, falar também sobre a situação do Hernanes, um jogador que teve ontem o seu contrato oficialmente rescindido com o São Paulo, está livre no mercado e o Vasco, ao lado do Bahia, estariam de olho na contratação do atleta. Segundo notícias, inclusive, o próprio Alexandre Pássaro, que trabalhou com o Hernanes no ano de 2019, teria ido direto ao jogador tentar a sua contratação. A gente vai falar sobre isso no vídeo de hoje, falar também sobre renovação de Germancano, falar sobre o jogo de amanhã contra a equipe do Náutico, revitalização do gramado de São Januário e muitas outras novidades. Então, é claro, você não pode perder e se você quer ficar por dentro de tudo que está acontecendo, fiquem ligados aqui no vídeo de hoje. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. A sua inscrição é importantíssima para que a nossa família venha crescer cada vez mais, para que o nosso canal possa crescer e chegar a cada vez mais vascaínos. E também, se você gostar do nosso conteúdo, deixe aí o seu like e o seu comentário com relação ao que você acha sobre esses dois possíveis reforços do Vasco da Gama, até porque até o momento não tem nada fechado. Hernanes e Dedé, você acha que seriam bons reforços para o Vasco nessa temporada? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Mas vamos lá, né, rapaziada? Sem muita enrolação, vamos logo trazer todas as últimas novidades do nosso gigante da colina para vocês e vamos começar falando sobre a situação do Dedé. Sem dúvida é um zagueiro que o Vasco, o torcedor vascaíno, tem um carinho muito grande por ele e acredito que esse carinho também vem por parte do Dedé com relação ao gigante da colina, por tudo que ele fez aqui dentro do nosso clube, pelo título da Copa do Brasil, por ter sido de fato revelado pelo Volta Redonda, mas ter tido seu grande primeiro momento dentro do cenário do futebol brasileiro, vestindo a camisa do Vasco e estando aí reconstruindo a sua carreira aos 33 anos, depois de passar por diversas lesões. Acredita-se que o Dedé poderia tomar esse novo rumo, vestindo novamente a camisa do Vasco da Gama, retornando às suas origens e, é claro, numa situação que o Vasco precisa muito de zagueiros bons, de jogadores bons para conseguir o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Porém, pelo que está aparecendo e pelas notícias que vêm chegando até nós, parece que o Vasco não é um dos únicos interessados na contratação do Dedé. Outros clubes se posicionaram pela sua contratação, sendo eles aí o Corinthians e o Bahia, e a gente vai trazer notícias sobre isso. E também muito tem se falado sobre o Dedé jogar no Flamengo. Essa notícia foi hoje pela parte da manhã comprovada que não há chance nenhuma do Dedé vir a jogar pela equipe do Flamengo. Para quem não sabe, o Dedé está sendo acompanhado pelo preparador físico do Flamengo e também pelo médico do Flamengo, que é o Dr. Tanuri. Isso, de certa forma, traz uma certa aproximação do jogador ao clube. Porém, segundo notícias, apesar do desejo do Dedé, a gente teve aí realmente notícias envolvendo o jogador dizendo que o grande sonho, o grande desejo do Dedé, e se dependesse somente da sua escolha, ele gostaria sim de jogar pelo Flamengo. Porém, não depende só dele, depende também do clube, e o clube não tem interesse nenhum de contratar o jogador. E também, após a chegada do Renato Gaúcho, muito se disse sobre o próprio treinador querer a contratação do Dedé. Porém, isso não passa de especulação, Renato Gaúcho não quer também a sua contratação, ou seja, chances zero do Dedé jogar no maior rival do Vasco da Gama. E aí sobram outros dois clubes além do Vasco, que no caso é o Bahia e o Corinthians. Com relação ao Bahia, também chance zero. O Bahia não será o destino do jogador. Chegou sim a haver certo tipo de procura por parte do Bahia ao atleta, mas não quer mais saber do atleta, não quer a sua contratação. Sendo assim, sobraram Vasco da Gama e Corinthians. E tivemos notícias que, de fato, o Corinthians está querendo reformular o seu elenco. Ontem anunciou Juliano como novo reforço, está à procura aí do Roger Guedes também e outros jogadores para trazer novidades, peças novas, e um desses atletas seria o Dedé. O jornalista Eduardo Savoia, era o jornalista aí da Fox Sport, confirmou que o Corinthians havia tido esse interesse na contratação do Dedé. Inclusive, um amigo pessoal do jogador confirmou ao jornalista Jorge Nicola que o Dedé sim poderia e teria grandes chances de vestir a camisa do Corinthians. Porém,
tivemos novidades, tivemos notícias que disseram que através de contatos do próprio Nicola com dirigente do Corinthians, a chance é praticamente zero do Dedé também vestir a camisa do clube paulista, pois nesse contato não houve qualquer tipo de animação por parte dos dirigentes do Corinthians com relação à contratação do Dedé. É claro, pode ser algum jogo de cintura para despistar, para enganar, mas pelo que parece, também por ter uma zaga sólida que o Corinthians tem atualmente, consistente, provavelmente o destino do Dedé não será também a equipe paulista. É claro, tem outros clubes, mas o principal foco agora está voltado ao Vasco da Gama, por tudo que o Dedé construiu aqui e também pelo momento complicado que o Vasco vive de reconstrução interna e externa também, mesmo, e se tratando principalmente com relação ao seu elenco. E segundo notícias, o Vasco tem sim a intenção de contratar o Dedé, chegou a abrir conversas bem básicas, bem em nível inicial, mas tem um interesse na sua contratação, porém está esbarrando no alto valor salarial que o Dedé pede. É claro, pode aparecer um contrato de produtividade, como foi feito com o Romulo, Marquinhos Gabriel e outros atletas que atualmente estão vestindo a camisa do Vasco, mas o seu alto salário está realmente trazendo esse empecilho para a sua contratação. Vamos aguardar, vamos esperar. Dedé é um jogador conhecido, renomado e pode vestir de fato em alto nível qualquer camisa do futebol brasileiro. E outro atleta que também teve um grande destaque durante certo período é o Hernanes. E sexta, ontem, ele teve aí o seu contrato rescindido com o São Paulo, o seu clube do coração. Porém, além do São Paulo, ele também tem um grande carinho pelo Vasco. Segundo o próprio jogador, durante a sua infância, ele torcia para o Vasco e para o São Paulo, mas acabou seguindo ali e construiu uma grande e linda carreira vestindo a camisa do clube paulista. Ele acabou ficando livre ontem, né, rescindindo o seu contrato, um atleta que atualmente tem 36 anos e, segundo notícias, o Vasco tem o desejo de contar com esse experiente jogador para disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. Inclusive, segundo notícias do site do portal vascaínos.net, do nosso amigo Fábio Torres, ele confirmou que o Vasco realmente foi atrás do atleta e procurou aí, através do próprio diretor executivo Alexandre Pássaro, o que pode fazer para que o Vasco consiga a sua contratação. Inclusive, o próprio dirigente trabalhou aí com o Hernanes no ano de 2019 no São Paulo. Em determinado momento ele fez um grande elogio ao Hernanes, falando que ele era um sinal de liderança dentro do grupo paulista e era muito importante para que o São Paulo conseguisse alcançar os seus objetivos durante a temporada. Então é um atleta que tem uma grande moral, no caso, com o Alexandre Pássaro, e segundo notícias, o Alexandre Pássaro poderia se esforçar demais para trazer ele para vestir a camisa do Gigante da Colina. Segundo notícias, além do Vasco, Bahia também está nessa jogada para tentar a sua contratação. É claro, tem o seu alto valor salarial que acaba podendo ser um empecilho, mas conseguindo diminuir seria um grande reforço para o Vasco e a tendência é que o atleta tenha aí nos seus próximos dias o seu futuro definido ao lado do seu empresário. Vamos aguardar. Dois grandes jogadores podem estar vestindo a camisa do Vasco e poderemos inclusive ter essa definição durante essa semana. E ontem também tivemos a entrevista coletiva aí do Pássaro e do Germancano. Vamos falar rapidamente também sobre alguns assuntos abordados durante essa entrevista coletiva. O Pássaro ali falou principalmente sobre novas contratações, foi o grande assunto por parte do nosso atual diretor executivo, contratações e renovação do Germancano. Ele disse que está gostando muito do trabalho, pelo menos do Marcelo Cabo, foi isso que deu a entender. Disse que após a mudança de jogo do Vasco, né, ficou com 62% de aproveitamento. No caso, o Vasco no início jogava no 4-3-3 e agora está jogando no 4-4-2. Ele aprovou muito essa mudança, disse que realmente o Vasco melhorou dentro de campo e citou que o Vasco vive uma reconstrução infinita e não é contratar sem parar, trazer vários jogadores, vários reforços que vai solucionar esse problema. Segundo o Alexandre Pássaro, o grande problema do Vasco atualmente é dentro de campo. Peças tem, porém precisa encaixá-las. E é claro, quando for necessário, como o próprio Hernanes e Dedé, alguns reforços podem sim aparecer. E ele citou a renovação do Germancano, um atleta que inclusive também na sua própria entrevista coletiva falou sobre o seu amor pelo Vasco, disse que a ficha ainda não caiu, não conseguiu entender esse carinho que o torcedor vascaíno tem por ele. Falou que jogou poucos jogos em São Januário, mas esse tempo, essas poucas partidas que jogou com o estádio cheio, viu o carinho, né, por parte do torcedor vascaíno, e além do próprio estádio, na rua, nas redes sociais, ele vê esse grande amor que o torcedor vem tendo com ele. Falou que é uma grande honra vestir a camisa do Vasco e, segundo notícia, ele disse que está muito feliz e
convicto de que quer fazer história vestindo a camisa do Gigante da Colina. Segundo o próprio argentino, disse que está tranquilo e feliz e cada vez que ele entra em São Januário sente um orgulho muito grande, dando a entender que ele quer muito ficar. E foi inclusive sobre isso que o Alexandre Pássaro falou. Ele disse que não é um assunto esquecido relacionado a essa renovação do Germancano. Toda hora a diretoria vem buscando as soluções para que realmente não necessite de um acesso à Série A para que o Germancano venha renovar com o Gigante da Colina. Ele disse que o Germancano já expressou o desejo de renovar e ficar no Vasco da Gama independente do que aconteça, se subir, se não subir, e é claro, isso pode facilitar essas negociações para uma renovação. Ficamos muito felizes porque independente do momento que a gente vive, mais uma vez o torcedor é pilar fundamental para o jogador continuar, vir e fazer história dentro do nosso clube. Sem a torcida, o Vasco de fato não seria nada, então a gente fala para a diretoria, corre, renova. O Germancano é um atleta importantíssimo que pode fazer uma linda história vestindo a camisa do Gigante da Colina. E falar agora também com relação à revitalização do gramado. Teremos um jogo importantíssimo amanhã contra a equipe do Náutico em São Januário, às 4 horas da tarde, inclusive um jogo que pode valer ali não um acesso mais aos 4 primeiros colocados, porque agora o Vasco tem 17, o Goiás, Sampaio Corrêa e Operário tem 19 e 18 pontos, 3 equipes na frente do Vasco com mais pontos do que o Vasco, que podem dificultar aí uma chegada ao G4 da competição, para que de fato o Vasco possa chegar ali entre os 4 primeiros colocados. Ainda nessa rodada, o Vasco deve torcer para uma derrota do Goiás e também uma derrota do Operário. Algo difícil de acontecer, já que o Goiás joga em casa contra a equipe do Londrina e teria grande facilidade de conseguir os 3 pontos e poderia tirar ali, fazer com que o Vasco, independente de ganhar ou não conseguisse chegar entre os 4 primeiros colocados. Agora o Vasco está ali a 2 pontos do G4, porém uma distância muito grande do líder do campeonato, que pode ser diminuída caso venha vencer o Náutico amanhã em São Januário. Então um jogo de fato importantíssimo. O Marcelo Cabo está muito pressionado sim, ainda mais por causa dessa distância do G4 que pode alcançar amanhã caso venha perder para o Náutico. Acredito que ele não venha a ser demitido, mas se perder, realmente o trabalho dele vai ficar novamente muito balançado e a próxima partida será de fato fundamental para a sua permanência no cargo de treinador. E amanhã teremos um gramado de São Januário. Um gramado que, segundo aí especialistas, técnicos especializados nesses gramados, disseram que o gramado de São Januário teve a sua qualidade atestada como boa, sem buracos, com índice e medição dentro dos padrões solicitados, no caso com uma densidade, umidade, altura do gramado, tração, tudo excelente. Ou seja, segundo notícias desses técnicos especialistas, o gramado está bom, em boas condições. Porém, apesar disso, o Vasco estará renovando, revitalizando o gramado. Ficará um período sem jogar em São Januário, por conta aí dos jogos da Copa do Brasil fora de casa, um jogo contra o Botafogo no Newton Santos. Ficará uns 9 dias e usará esse período para revitalizar o gramado, colocando um novo sistema de irrigação, no caso para molhar o gramado. Atualmente o Vasco conta com 19 continha, que é o nome do sistema, da peça que faz com que o gramado venha a ser molhado durante o intervalo, o início da partida, durante o dia, para permanecer ali numa boa qualidade. E o Vasco estará contando agora com 42 aparelhos, quase dobrando, aliás, mais que dobrando esse número aí de continhas, no caso o nome desse aparelho que estará irrigando o gramado de São Januário. Atualmente os campos ao longo do futebol brasileiro contam com uma média de 35, ou seja, o Vasco estaria tendo mais possibilidade de ter uma qualidade maior do que os campos atualmente do cenário do futebol brasileiro, É claro, é importante demais isso acontecer, é essencial um gramado bem irrigado para ter uma boa qualidade e é isso que o Vasco está buscando e vai fazer. Vamos esperar, vamos aguardar, a gente pode ter novo gramado e agora sim um gramado de qualidade dentro de São Januário, que é um mínimo. O time da grandeza do Vasco não pode ter um gramado em mais condições. Mas esse foi o vídeo. Se você curtiu, é claro, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo para que todos os seus amigos vascaínos possam ter acesso ao nosso conteúdo, para que a nossa família venha crescer cada vez mais. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, ativem o seu sininho de notificação e às 9 horas da noite a gente vai ter Vasco em 1 minuto. Para quem não sabe o que é Vasco em 1 minuto, é trazer todas as notícias do Vasco em apenas 1 minuto, um resumidão de tudo que está acontecendo no nosso dia. Tem vídeo já sobre isso no canal, já coloquei 3, então vai lá dar uma olhada, vê se você curte o conteúdo. Se você curtir, já volta para cá 9 horas, que a gente tem esse conteúdo em primeira mão e exclusivo para você. Grande abraço a todos, é claro, vamos que vamos sempre e saudações vascaínas.